Abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, amém? Eu ministrei minha última pregação sobre essa passagem, e eu ministrei sobre Emaús, o caminho de Emaús. E Emaús não é maldição, maldição é ir para Emaús sem Jesus Cristo, amém? Mas agora eu quero trazer essa palavra mediante o comportamento de Jesus. E que Ele nos ensina através do seu exemplo, amém? 24, versículo 13, diz assim, vou ler ali em cima que a linguagem aqui é diferente. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam... Volta. Aleluias. Próximo. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só um peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: quais? Ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso. Deixa eu ler na minha Bíblia. Estava no qual? 19. Então, vamos lá, deixa eu ler aqui, senão vai ficar caindo direto esse negócio aí. E eu não quero perder minha bênção que é ceia, em nome de Jesus. 19. E lhes perguntou, do que se trata? É outra linguagem, mas vocês vão entender. E eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, Nazareno, que era profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. Com os principais sacerdotes e as nossas autoridades, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Em verdade também, algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo à madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então eles lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo em que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles conversaram e ficaram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa,
Jesus pegou o pão, abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido a caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. E você aplaude ao Senhor, toma seu assento em nome de Jesus, amém? Amém, queridos? Glórias a Deus, amados. Podemos pegar essa palavra como um modelo de aconselhamento a qual o Senhor Jesus vai nos ensinar. E aconselhamento esse é o que eu quero trazer alguns pontos de como trabalhar, de como extrair esse exemplo de Jesus para que possamos seguir. É verdade que os discípulos de Emaús entraram em crise, ficaram muito decepcionados com a morte de Jesus. Como muitas vezes é assim na nossa vida, nos sentimos decepcionados, porque as nossas expectativas, elas não são atendidas, ou seja, os discípulos estavam decepcionados porque havia uma esperança que Jesus viesse para remir Israel de todo o pecado e de toda a escravidão que eles estavam na mão dos romanos. E ali eles se decepcionaram. E a crise faz com que os discípulos procurem ajuda. E aceitam partilhar o caminho com aquele desconhecido. Jesus chega aos discípulos a caminho de Emaús e não se apresenta. Eles não conhecem Jesus. E o que eles sabiam, ele aceita partilhar. É mais ou menos assim, quando você está em crise, logo que você vê uma pessoa, meus amados, você quer falar aquilo que está trazendo aflito para a tua alma, aquilo que traz a dor para a tua alma, e com a esperança que o outro venha trazer uma palavra, uma resposta para a tua vida, que alivia essa angústia e que aliviam essa dor. Essa foi a atitude dos discípulos. Aproveitando o momento da crise para abrir o seu coração na companhia de Jesus, a qual eles não reconheceram. A caminhada de Jerusalém, ou melhor, a caminhada de Jesus com os discípulos, foi de Jerusalém até Emaús. E se olharmos para isso, logo venhamos entender que Jesus jamais irá nos abandonar. Porque os discípulos, decepcionados com a situação, eles procuram refúgio. Por quê? Porque estava em crise espiritual. Por que crise espiritual? Porque aquele que até então eles acreditavam que era para salvar, agora era morto. Então entraram em crise. E quando a gente entra em crise, o que a gente mais quer? Nossa casa. Quando a gente entra em crise, tudo que a gente mais quer, colo de papai, abraço da mamãe. Por quê? Porque a mamãe vai acolher, a mamãe vai cuidar. Esses discípulos, eles estão voltando para suas casas, esquecendo de uma promessa que Jesus iria até então, porque eles não acreditavam e não acreditou na notícia que ele tinha ressuscitado. Eles então iam esquecendo da promessa que Jesus iria ser ressuscitado, mas já fazia 3 dias. E nada dessas coisas aconteceu. Perderam
a força da promessa. Levanta as tuas mãos que eu quero profetizar da tua vida. Aquilo que Deus te prometeu, meus irmãos, vai ter percalços, que vai trazer sobre a tua vida o desânimo, que vai minar a tua fé, para trazer a perca de esperança em Jesus Cristo, na promessa. Mas nessa noite, eu quero liberar sobre a tua vida toda sequidão, todo desânimo, toda falta de fé, toda circunstância difícil. Não vai parar aquilo que Deus te prometeu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Não vai. Creia. Creia. Vai ter obstáculos? Sim. Vai bater o desânimo? Vai. E qual é a sua reação? Não parar. Qual é a sua reação? Não deixar que ninguém te atrapalhe. Qual é a sua atitude? Focar naquilo que você tem para fazer. Sambalate, Tobias, disse: ô Neemias, desce aqui que queremos conversar com você. Não tenho tempo. Preciso restaurar o muro. Ô Neemias, mas desse assunto que diz respeito à obra. O que diz respeito à obra, o próprio Deus já colocou no meu coração, não posso parar. Eu preciso caminhar. Mas os discípulos de Emaús, eles não se encontravam de uma forma diferente. Mas vamos pegar o exemplo de Jesus. E por que pegar o exemplo de Jesus? Porque ele se fez exemplo para ser seguido. Ou você nunca se deparou com alguns discípulos desanimando? Ou você não conhece alguém que andou do teu lado e agora está distante de você e muito mais próximo do mundo, ouvindo as coisas mundanas, praticando as coisas mundanas, e o teu coração não entristece? Não fica triste? E Jesus quer nos ensinar para que tenhamos Ele como exemplos a ser seguido e colocado em prática. A Bíblia diz, meus amados, aqueles que estão firmes, aqueles que estão de pé, cuidado para que não. Você que está de pé, busca aquele que está caído. Jesus foi atrás daqueles discípulos porque eles já estavam caídos, desacreditaram, já passaram 3 dias e até agora nada aconteceu. Sabe o que isso quer dizer? O que Jesus falou foi por água abaixo, talvez foi emoção, mas dentro de mim eu não acredito. Por quê? Porque já passaram os 3 dias e eu não vi. Estou voltando para casa. Só que Jesus, ele vai atrás. Agora, olha que exemplo de Jesus. Se olharmos nos versículos 15 ao 17, coloca aí, coloca na Almeida revisada, pelo amor de Deus. Se olharmos para Jesus, ele vai fazer assim, enquanto conversavam, do 13 ao 15. Para você entender a estratégia de Jesus. E eis que no mesmo dia, do 15 ao 17, perdão. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com ele, próximo. Mas os olhos deles estavam fechados para que não o reconhecesse. Aí aqui Jesus vai, e ele disse-lhe: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Quando você olha para o exemplo de Jesus, primeiro Jesus, ele escutou o que os discípulos conversavam entre si. É por isso que Jesus se aproxima e vai perguntar: que palavras são essas que vocês conversam entre si? Quais são esses assuntos? Sabe por que Jesus fazia isso? Porque Jesus precisava entrar na conversa dos discípulos.
e faz perguntas esclarecedoras. Na minha e na tua vida, meus irmãos, não adianta tentar enrolar, dar um jeitinho, não. As nossas perguntas, elas têm que ser claras. Por quê? Porque Jesus escutou, fez pergunta a eles, os quais estavam angustiados. Jesus queria saber e fazer entender aos discípulos mesmo o porquê que eles estavam angustiados sem motivo. Porque segundo as Escrituras, eles não teriam motivo para estar angustiados, para estarem tristes. Ouvir e perguntar, e deixar a pessoa expressar as suas próprias palavras. Eu ensino isso para o corpo de obreiro, para os membros. Quando você for conversar com alguém, ou alguém chamar você para conversar, deixe que ele fale. Assim como os discípulos falaram para Jesus o que estava acontecendo. E deixe eles se expressar naquilo que está dentro. Desde então, depois que ele se expressar, aí você se posiciona para ajudar. Mas nem sempre é assim. Há uma má educação, meus irmãos, aqui mesmo, entre nós. Estamos falando, chega o outro, já atropela. Observa o teu comportamento. E Jesus está nos ensinando, deixe expressá-lo com as suas próprias palavras. Escute. Você já fez a pergunta, agora é hora de ouvir, porque senão você cai. Você pergunta e você mesmo responde. Qual o objetivo disso? Qual a consequência disso? Você acha que é só ele que sabe das coisas? Atrito, preconceitos, empatia um com o outro. E Jesus quer nos ensinar a escuta e pergunta esclarecedoras. É importante que a pessoa possa desabafar e assim alivia-se. Hoje em dia falta bons ouvintes. Aprendemos com Jesus. Ele estava indo para Emaús. Jesus foi atrás. Jesus disse, volta. O que vocês estão fazendo aí? A minha palavra não diz que eu iria ressuscitar? Seus incrédulos, volta! Jesus não fez isso. Jesus continuou caminhando. E quando eles chegaram nos seus aposentos, Jesus fez que iam caminhando. Jesus não parou e falou, olha, eu vou repousar na sua casa. Ele fez isso com Zaqueu só. E Jesus, ele continua. Os discípulos ali falam tudo que tinha acontecido com Jesus. Tudo. Tu não sabe o que está acontecendo, tu és um peregrino. Jesus era homem poderoso, de palavra forte, de milagre. Ele veio para nos remir, agora está morto, já faz 3 dias e nada acontece. Olha o outro exemplo de Jesus, meus amados. Quando você encontrar com algum irmão em crise, não use a sua força, não use a sua vontade, não use o seu eu, use a palavra. Versículo 25. E Jesus, ele vai explanar para os seus discípulos a palavra, que diz assim: e ele lhes disse, honestos e tardo de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus chamou os discípulos e falou, senta aqui.
Vamos pegar a palavra? Vocês estão em crise, voltando, buscando um caminho, desacreditados. Mas senta aqui. Vamos ler a palavra, abre a palavra lá, vê o que está dizendo, desde Moisés até os profetas, mas não convinha que Cristo tinha que passar por isso, para poder subir para a sua glória, não está escrito aqui nas Escrituras. Por que, honestos, vocês estão desacreditados? Por que? Se está escrito na Escritura que Cristo tem que passar por isso, a sua atitude está sendo ao contrária. Em vez de crer, em vez de se aproximar, está se distanciando. Está na palavra. Jesus explanou a palavra. Jesus explica, meus amados, as Escrituras mostrando o nexo de todas as coisas. A resposta que ajuda aquele que estabelece um nexo entre o sofrimento. Qual era o sofrimento? Jesus pereceu, morreu. A esperança foi embora. Aí Jesus anexa a palavra e fala: mas não era necessário? Não convinha que ele padecesse? Então, o que Jesus faz aqui? Ele pega todo o texto. Ele não pega um contexto. Ele senta, explana a palavra, pega as situações do discípulo, pega o que diz a palavra e faz o nexo. O que vocês querem entender mais? Por que a sua atitude está diferente do que está escrito? Aonde vocês estão com a cabeça? Cuidado, amados. Cuidado, o cuidado aqui é cuidado com os exageros, sabe? Que tem acontecido nesses últimos dias. Exageros. Deixando o Espírito Santo dirigir os nexos que vamos estabelecer para fazer falsas conexões. Jesus, que Jesus fez? Se baseou nas Escrituras como um todo. Não é pegar um contexto. Eis que Deus me fala. É só o trecho. Tome. Esses dias eu estava ouvindo um pastor orientando um outro pastor a tomar muito cuidado naquilo que você profetiza. Porque foi para profetizar para um canceroso que não precisava tomar mais remédio porque ele estava curado. O que aconteceu? Parou de tomar o remédio. Com o tempo, o irmão morreu. Cuidado. Olha o exemplo de Jesus. Jesus se baseou nas Escrituras como um todo. E quando fala como um todo, é para não deixar dúvidas ao coração dos discípulos. E não apenas um trecho, uma pequena parte. É um todo. Jesus explanou a palavra. Quando você vai para outro exemplo de Jesus, o convite para aprofundamento. Versículo 29. Jesus foi convidado. Eles o constrangeram dizendo: fica conosco porque já é tarde. E já declinou o dia e entrou para ficar com ele. Quando eles chegaram nos seus aposentos, Jesus continuou com a sua caminhada. Jesus não parou. Os discípulos, percebendo que já era tarde e que aquele homem prosseguiria andando, e a região era perigosa, eles convidam Jesus para entrar aos seus aposentos. Deixa eu te falar uma coisa. Mesmo em crise, convida Jesus para fazer morada nos seus aposentos. Mesmo em crise, não abre mão de Jesus Cristo, porque mesmo em crise, Ele sabe e vai trabalhar na tua vida.
Não abra mão de Jesus. Traga ele para próximo do seu caminho. E qual o benefício disso? Verso 30 a 31. Quando você convida Jesus para a tua vida, você vai receber esse benefício. E aconteceu que estando com eles à mesa, estando com ele Jesus já entrou na casa. Agora Jesus está na mesa. E aqui eu quero te alertar, quantos dias você passa na mesa e Jesus está lá? Eu vou falar está, não vou nem falar não está. Quantos dias? A mesa fala de comunhão, fala de proximidade. E aconteceu que estando com ele à mesa, tomando o abençoou e partiu e o serviu. De quem era a mesa? Era de Jesus? A mesa era dos discípulos. E por que Jesus toma a frente, partiu o pão e serviu? Porque é assim na minha e na tua vida. A casa pode ser sua, a vida pode ser sua, mas a direção, meus amados, é Cristo que tem que tomar a frente da tua vida. É Ele que tem que direcionar a tua vida. Não você direcionar a Cristo. Não você limitar a Cristo. Não limita o agir dele na tua vida. Não limita. Nesse momento aqui da mesa, meus amados, Jesus reorganiza a vida dos discípulos. Quando Jesus pega o pão e parte e serve os discípulos, é mais ou menos aqui, ó. Tua vida de Jerusalém até aqui virou uma bagunça. Mas senta aqui comigo na mesa. Vamos partilhar do pão. Que eu, Jesus, vou reorganizar a tua vida. Quando Jesus serviu o pão, olha o que acontece. Abriram-se-lhes então os olhos. Quando Jesus parte o pão, do caminho de Jerusalém até os seus aposentos, eles não reconheciam. Mas quando Jesus parte o pão, os olhos dos discípulos se abriram, e quando se abre, reconheceram ele, e ele desapareceu. Agora deixa eu te falar uma coisa, olha que coisa linda, olha que coisa interessante, a boca fala, mas a atitude aqui fala mais. Observe que os discípulos vão falar. É por isso que quando ele falava, ardia o nosso coração. Mas quando Jesus pega o pão e tem a atitude de partir o pão da graça e servir, ele é reconhecido. Deixa eu te falar uma coisa, a tua boca pode falar, agora as tuas atitudes, meus amados, vai dizer quem você é. É Bíblia. Abriram-se os olhos, abriram-se então os olhos e reconheceram. Através do quê? No partir do pão. Jesus partiu o pão e serviu os discípulos. Quando Jesus estava conversando, só ardia o coração. É mais ou menos assim. Quando você toma uma atitude errada, a primeira coisa não é crente? O que aconteceu? É sempre assim. Então, a partir de hoje, aprenda com o exemplo de Jesus. A tua atitude fala mais do que a boca. Fala mais do que a boca. E Jesus está nos ensinando com isso. Jesus reorganiza a vida deles a partir da mesa. Declare isso. Chame Jesus hoje. Fala: Senhor Jesus, eu te convido para a minha mesa.
toma o melhor lugar, porque tu és merecedor. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Eles reconheceram Jesus pelos gestos. Reconheceu Jesus pelo gesto. Também já não tinha dúvidas. Os discípulos já não tinham dúvidas. E com isso, retomaram a sua própria identidade. Sabe o que é isso? Jesus está à mesa, está falando conosco desde Jerusalém, ardia no nosso coração, mas o seu gesto, nós reconhecemos Jesus, e quando reconhecemos Jesus, nós reconhecemos a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Nós somos discípulos. Nós estamos distanciando de Jesus, mas nós somos discípulos. Fez milagre, abriu as escrituras, nos mostrou que era necessário, e não tomamos nota, não tomamos condições de enxergar e de entender que Ele estava a todo tempo conosco, apenas no seu gesto de partir do pão. Agora nos traz a lembrança que nós somos discípulos dele. Imagine, meus amados, os discípulos começando a pensar lá atrás, e você já pensa no que Deus já falou com você para fazer e você não está fazendo. Imagine Jesus, os discípulos imaginando, lembrando, Jesus nos ensinou, Ele nos enviou a caminhar. Iríamos chegar em cidade e as portas estariam fechadas, mas iríamos chegar em cidade e ia ter alguém para nos acolher. Jesus falou tudo isso. Jesus também falou que Ele iria morrer, ressuscitar ao terceiro dia. Ele morreu, ressuscitou. Maria foi lá, não acreditamos, não demos crédito a Maria, mas nós somos discípulos, estávamos perdidos. E Jesus faz com que ele encontre a sua própria identidade. E eles tomam outra decisão. Qual é? Vamos voltar. Eles criam para si agora uma dependência. Qual era essa dependência? Não era de si mesmo, era de Cristo. Eu dependo dele. Ressuscitou hoje de manhã, agora já está aqui conosco. Por quê? Porque estávamos ao caminho errado. Estávamos distanciando dele, e ele veio nos buscar. A tua oração tem poder, meu amado. Pode ter algum perdido no meio da tua parentela, pode ter alguém perdido dentro da tua casa, mas quando você chamar Jesus Cristo para a mesa e mostrar a situação e determinar que aquele tempo vai passar, que aquela vida vai se achegar ao reino dele, meus amados, a Bíblia vai dizer, meus amados, assim como ele foi a caminho de Emaús, ele vai ao encontro daquele que está perdido. Por quê? Porque foi o objetivo de Jesus: resgatar aquele que está perdido. Se eu e você não entender isso, ele faz. Mas ele vai te colocar na mesa para ensinar qual é o teu papel. Ele vai. Jesus estava corrigindo esses dois discípulos. Para onde ele estava indo? Para Emaús. Volta. Não é para Emaús, é para ficar em Jerusalém. E Jesus foi atrás dele. O desaparecimento de Jesus. Jesus também ensina? Ensina. Porque não podemos acreditar, meus amados, somente naquilo que nós vemos, somente naquilo que nós palpamos. A nossa base parece que vai somente até o limite ou ao alcance dos nossos olhos.
Só que a fé diz, meus amados, o contrário. É o firme fundamento das coisas que não se... Exercita a tua fé. Os discípulos de Emaús estavam em crise. Em meio à tua crise, não deixe a crise minar a tua fé. Não deixe. Lute, arranque força. Jesus Cristo, meus amados, pode desaparecer? Sim, como desapareceu. Pois agora eles estão curados da sua dor. Qual era a dor? Eu estava triste. Os discípulos estavam tristes. Porque Jesus tinha morrido. Jesus foi atrás, sentou com eles na mesa, abriu a palavra. Agora Jesus serve os discípulos. E quando serve os discípulos, abre os olhos, reconhece Jesus. Pronto, a dor foi embora. É mais ou menos assim, ó. Você sai de casa todo ferido, em crise, triste. Aí chega aqui, você ouve a palavra, Deus fala com você, você sai daqui revigorado, sem dor. Por que sem dor? Porque você reconheceu que Deus te deu uma resposta que você pediu. E coisa boa é quando Jesus responde pela palavra. Saber quando é tempo de sair de cena, meus amados, é necessário. E Jesus sabe. Assim que os discípulos reconheceram Jesus, ele, missão cumprida com vocês. Agora é com a sua atitude. Voltaram para Jerusalém. Jesus sabe quando sair de cena. É mais ou menos assim, eu começo a revelar algumas coisas aqui, aí chega alguém, nossa, é o bispo Adevaldo, não sei o quê. É Jesus. Não sou eu. Não é o Gabriel, é Jesus. Não é a Sheila ou o Pedro, é Jesus. Foi Jesus. Saiba aonde colocar e aonde é a sua posição e o momento certo de você sair para a adoração subir. Tempo de deixar o outro tomar as decisões. Jesus desapareceu. O que os discípulos tiveram que fazer? Nossa, foi embora, a gente nem perguntou do que fazer. Não deu nem tempo perguntar para Jesus o que tinha que fazer. Sabe o que eles fizeram? Eles reconheceram a Jesus. Sabe o que eles fizeram? Reconhecer a sua identidade. Sabe o que aconteceu com eles? Reconheceram que eles não deveriam ter saído de Jerusalém. Sabe o que aconteceu com eles? Veio o entendimento que eles tinham que estar junto com os outros discípulos. Sabe o que aconteceu com eles? Levantaram daquela mesa e voltaram para Jerusalém servir a esse Deus. Tomaram essa decisão e atitude por si próprio. Não foi Jesus que falou. Por si próprio. Não criar dependência de si, mas criar dependência de Deus. Última coisa que Jesus nos ensina. Ele traz para as nossas vidas e para esse discípulo a ressignificação. Meu Deus. O que é a ressignificação? Ressignificação. Já falaram. Eu vou resumir só para você entender. As coisas voltam a fazer sentido. Aquilo que Jesus ensinou tinha um significado. Foi arrancado da vida desse discípulo. Quando chegou o terceiro dia, Jesus não ressuscitou. Então, ou seja, a partir daquele momento, falou que ia ressuscitar até o terceiro dia, não ressuscitou, perdeu-se tudo o significado que Jesus ensinou. Vamos embora. Vamos embora, pastor Fernando. A nossa esperança é que ele remisse Israel de toda a escravidão, de todo o pecado. Acabou, vamos embora. Coloca o versículo 32. E disseram um para o outro: porventura
não ardia em nós o nosso coração quando Ele, pelo caminho, nos falava e quando nos abriu as Escrituras? Aí aqui cai a ressignificação. Tudo que Jesus falou na palavra, tudo no seu caminhar, tudo que ardia no coração, no servir de pão, tudo que Ele nos falou tem sentido. A esperança voltou para a vida daqueles homens. Deus irá ressignificar a tua vida no propósito dEle. Aquilo que perdeu força, meus amados, volta a ler a palavra, volta a buscar a intimidade com Cristo, volta a ter intimidade com Ele, e Ele vai te colocar de volta no propósito. Nosso interior, meus amados, já não arde mais. A gente ouve a voz de Jesus. É tanta pregação, é tanta plataforma, que você ouve tanto e nada faz, nada sente. E entenda o que eu vou falar, você sente o coração arder, mas não se move, não tem mais força. Tem muita gente aqui, ó, que não quer mais participar desse culto aqui. Não querem. Eu tenho autorizado algumas pessoas a ficar em casa, que são impossibilidade de vir aqui, de participar da ceia de casa, mas são pessoas que podem estar aqui, podem estar nas igrejas, mas não querem mais participar de ceia presencial. Por quê? Porque agora tem culto online. E eu falava ontem, não lembro para quem que era, não sei se foi para o William, eu falei, é necessário eu vir para cá. É necessário vir para a igreja, vir para casa. Por quê? Porque aqui tem um alimento para mim e para a tua vida. Não é, porque vai ter momentos, meus amados, que as plataformas, quem dirige as plataformas, não vai te socorrer como Jesus foi atrás, o caminho de Emaús, não vai. Pessoas renomadas, estava falando isso com a Jéssica, lembrei, na sexta. Pessoas renomadas, interessada no dinheiro, tem conteúdo, mas cada participando, cada like, cada movida ali, são cifrões que caem na conta, não quer vir mais na igreja, e pior, está embutindo que não precisa mais de igreja, está embutido, tirando o povo disso aqui, ó, da mesa, que Jesus deu o exemplo, que é na mesa, é no partilhar do pão. Aí quando aperta o calo e vem me procurar, vai na plataforma, liga para a tua pastora agora, liga para o teu pastor, para ir te atender, online, para ver o teu sentimento, ver se consegue te abraçar, o calor humano, ainda é necessário. A Bíblia não mudou. A esperança de um dia compreender melhor, de um dia ter toda lágrima enxugada por Ele. Apocalipse 21. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Essa é a esperança. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já essas primeiras coisas são passadas. Você vai passar pela situação que está te trazendo dor hoje. Você vai passar por essa situação que te traz angústia para dentro da tua casa. Você vai passar por essa situação que te traz tristeza.
Você vai passar por essa situação que traz decepção, que traz fragilidade para a tua vida. Vai passar, mas o que é necessário, pastor? Chamar Jesus para a mesa. É necessário trazer as coisas a fazer sentido na tua vida. Porque o final é esse aqui, ó. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já todas as primeiras coisas serão passadas. Nós vamos passar. Não perca a esperança. Não perca. Se coloque de pé. Olhe para mim. Talvez Jesus está morto dentro de você. Pastor, o que é isso? Talvez Jesus está morto dentro de você. O que é Jesus está morto dentro de você? Ele fala, você sente dentro de você a ardência, mas não tem reação. Está morto. Está sem força. Quem não conhece Jesus aqui, levanta a mão. Quem não aceitou Jesus ainda? Todos já aceitou? Glória a Deus. Quem está afastado aqui? Tem alguém? Levanta a mão. O povo está tudo crente. Glória a Deus.